Quando Jesus nasceu, o mundo estava caindo aos pedaços. Aparentemente, o homem estava perdido. Por isso que Jesus veio. Ele nasceu com uma finalidade, morreu com uma finalidade: salvar o homem, restaurar o homem, religar o homem ao céu, religar o homem a Deus. O grande problema é porque o homem teve dificuldade naquela época de conhecer Jesus, de entender Jesus. 2000 anos se passaram e o homem ainda tem dificuldade para entender Jesus, para conhecer Jesus, saber quais são os seus projetos. Analisando a Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 12, do versículo 12 também, até o versículo 21, nós encontramos Jesus apresentando uma parábola. Ele fez a parábola de um rico insensato. Ele fez uma parábola e contou uma história que ele estava numa região e chegou alguém, falou assim: Senhor, julga a minha herança. Meu irmão está querendo me passar para trás. Jesus fala: quem me nomeou por advogado? Quem me deu essa autoridade? Errou, eu não sou juiz. Eu sou salvador. Quer dizer, naquela época os homens já não conheciam Jesus, já tinham dificuldade para entender que ele veio para salvar. E não veio para julgar, ele não veio para condenar as pessoas. Ele ainda vai ser juiz, ele virá, depois do arrebatamento da igreja, ele virá com a igreja para julgar. Mas por enquanto ele ainda é o Salvador. Seguindo, ele contou uma parábola e apresentou a figura de um rico insensato. Um rico que, se fosse hoje, seria capa de revista. O maior produtor da agricultura da época, um homem famoso. É um homem que seria hoje um preletor da Embrapa, um homem que estaria na mídia, possuía tudo que ele tinha, plantava, colhia, armazenava. O cara batia no peito: olha, eu vou aumentar o meu celeiro, vou aumentar a minha produtividade, eu não tenho de guardar minhas riquezas. O cara falou: agora eu vou parar. Ele usava sempre um sujeito, eu, usava sujeito oculto, eu. Ele dizia: eu sou isso, eu faço aquilo outro. O camarada se julgava numa posição grande. Aí Jesus para e fala: ó, gente, acautelai da avareza. Ele apresenta esse estado do homem como uma avareza, quando o camarada quer possuir todas as coisas, não quer depender de ninguém, quer ter tudo. Queridos, eu quero convidar você para nós analisar essa história. Por que Jesus chamou aquele cara rico da parábola, o rico insensato? Ele chamou o cara de pobre, de insensato, de bestil. Por que ele chamou que o cara era insensato? Insensato é o mesmo que chamar de idiota. É o mesmo que chamar o camarada de não inteligente, de não saber de nada. Enquanto a mídia, enquanto a opinião pública aplaudiu o cara, Jesus chega e chama o camarada de insensato. Em primeiro lugar, porque é uma loucura amar a glória deste mundo. E o camarada era fixado na glória do mundo, queria ser tudo na vida. Aí Jesus chama o camarada de insensato. A gente traz para hoje, e tem muitas pessoas ainda hoje que querem possuir todas as coisas, ser o maior do mundo, o dono do mundo. São insensatos. Políticos às vezes se corrompem para possuir as coisas. Para que possuir as coisas? O camarada tem um bom salário. Por que corromper? Por que corromper o homem com muitos impostos? Por que corromper? Por que violência? Então Jesus chama o camarada de insensato, porque o camarada queria só a glória deste mundo. A história se repete. Vivemos em um mundo onde as pessoas procuram a fama, procuram o poder, procuram a glória deste mundo. É uma glória passageira, é uma glória que terá fim. Mas a glória de Deus não, essa é eterna. Segundo lugar, por que Jesus Cristo chamou aquele homem de insensato? Porque aquele homem era o retrato de uma pessoa avarenta. A avareza é insensatez. A avareza é a pessoa que perde a inteligência quando ele é avarento. Avarento com a esposa, com os filhos, com a alimentação, com a roupa. A gente encontra hoje muitas pessoas mergulhadas de ponta cabeça na avareza. Não é pecado ter dinheiro, ter uma fazenda, ter bens, uma casa bonita. Deus até quer, até está torcendo que a gente possua as coisas. Ele fala na sua palavra, ali em 3 João, nos Evangelhos de João, lá na frente, nas cartas de João, na 3ª carta, versículo 2, Deus se revela. Ele fala o seguinte: faço voto por sua prosperidade e saúde, assim como vai bem a sua alma. Então a prosperidade que Deus espera da gente está ligada com a salvação da alma
Então não é pecado de possuir as coisas, o segredo é que o principal é a glória de Deus. O principal para Deus é a salvação. A salvação ainda é a maior riqueza. O temor ao Senhor ainda é a maior faculdade, ainda é a maior sabedoria, a maior universidade é temer a Deus. Ainda é. E a pessoa não temendo a Deus, a pessoa sendo avarento, ele é enquadrado como tolo, como insensato. Em terceiro lugar, por que Jesus chamou aquele rapaz rico, o homem milionário, o homem capa de revista? Porque Jesus chamou ele de insensato. Porque, na verdade, ele era cobiçoso. A cobiça é uma insensatez. Ele cobiçava todas as coisas, cobiçava plantar, colher, enricar, ser, ter. Isso, a cobiça é o mal do século. Nós vimos hoje pessoas que cobiçam o emprego do outro, a casa do outro, o automóvel do outro, procura estudar, vai trabalhar para possuir, coloca a sua vida no altar de Deus que é melhor. Não podemos ser cobiçosos, gananciosos. Aquele rapaz da parábola, Jesus comparou como insensato, porque ele era o retrato de uma pessoa cobiçosa, uma pessoa que tinha ganância pelas coisas. Não é pecado ter as coisas, não é pecado possuir o segredo na origem, a maneira de possuir as coisas. Em primeiro lugar, o reino do céu e a sua justiça, aí as demais coisas serão acrescentadas. Em quarto lugar, por que Deus chamou o rico da parábola de insensato? Porque o cara era egoísta. Ele só pensava nele. Ele usou a vida inteira. Eu vou plantar, eu vou derrubar o celheiro, eu vou colher, eu vou guardar, eu vou me fartar, eu terei de tudo. Isso era egoísmo. Pensar só nele, não pensar no próximo, não pensar quem está batendo os tributos que tem que recolher para a nação, para a sociedade. Não pensar que o próximo também depende. Não só ele se fechava como se fosse uma redoma de vidro e só pensava nele. Eu plantarei, eu vou colher, eu vou ampliar meu celeiro, eu vou ter para a vida inteira, eu não dependo de nada. Analisando essa história, hoje o homem vive como um robô, ele quer ter tudo. Como a ciência se multiplica, o homem quer ser independente de Deus até. Eu serei, eu faço, eu compro. Não é assim. Deus está em primeiro lugar. Deus quer participar da nossa felicidade. Deus quer estar no meio do homem. Deus quer trabalhar junto com a gente. Ele quer a participação humana para você poder ter as coisas. Em quinto lugar, porque Deus chamou o homem rico de insensato. Porque o homem, ele era, na verdade, o símbolo, ele era sinônimo, retrato de uma pessoa que não tinha salvação, pessoa que estava indo para a perdição. E quem vai para a perdição, querendo ou não, é uma loucura. Querendo ou não, uma insensatez. Deixar a sua juventude passar e não adorar a Deus. Deixar passar o seu tempo de servir a Deus. Deixar perder um dia em que pode ir na casa do Senhor adorá-lo. Dobrar o joelho, falar com Deus, é ser insensato. E aquele homem era sinônimo de uma pessoa insensata, que a vida estava passando, a vida estava indo embora, e ele não tinha tempo para Deus. O tempo dele estava focado na grandeza. A gente traz para hoje, e a gente encontra com tristeza muitas pessoas assim, insensato. Só estão pensando em ter, em ser. Não tem nada para dar para o próximo. Nem dizimam na casa do Senhor, nem ofertam para ajudar a pessoa mais carente, às vezes nem para aprender um texto da palavra, ouvir uma mensagem, adorar o Senhor, vive como se estivesse cego nesse mundo de abismo. Em sexto lugar, Jesus chama aquele homem de insensato, porque na verdade aquele homem era o retrato de uma pessoa soberba. Ele pensava que era o maioral. Eu estou alcançando o topo, eu não quero mais depender de ninguém. Era uma soberba. Eu não vou depender de governador, eu vou depender de pastor, eu vou depender de ninguém, vou ser independente, não preciso nem que falem Deus para mim. A gente hoje encontra pessoas assim, a soberba tomou conta dele. Às vezes não quer nem que fale em Deus mais para ele. Não quer que fale em Deus. Outro dia, conversando com um ateu, ele queria vender esse pensamento. Aí eu tive que falar para ele, mas verdade. Olha, antes que o senhor nascesse, Deus já era Deus. E o senhor vai morrer lá no caixão, e Deus vai continuar no seu trono como Deus, abençoando, fazendo transformar as coisas. Para finalizar, em sétimo lugar, Deus para e chama aquele homem de insensato. Porque ele era insensato, porque ele era um cara pobretão e não sabia. Porque tudo que ele tinha só acompanhava ele até a sepultura, é ser pobre.
Ele não tinha salvação ainda. Quem não tem a salvação, não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo, como aquela parábola que o mesmo Jesus apresentou no livro de Lucas, no capítulo 19. Ele apresentou a figura de um homem pobre, que era rico e não sabia. E o homem pobre chamava Lázaro. E o homem que era rico vivia banqueteando, comendo churrasco, tomando suas geladinhas na hora que queria, pisando em todo mundo. E o homem rico morreu. O pobre também morreu. Mas do outro lado da vida, o rico não tinha nada. Estava pobre, se queimando no lago de fogo. E para cumprir, ele olha e vê a imagem do Lázaro, que era pobre, mas ao mesmo tempo era rico, e clama a Deus: olha, me ajuda. Mas era tarde demais, porque o cara passou a vida inteira sendo pobre e não sabia. A maior riqueza hoje é ter salvação. Então precisamos de lutar, de correr atrás da salvação, investir nossa juventude, nossa força, nossa economia para ser salvo, a investir nossa cultura para conhecer melhor a Deus. Investir para aprendermos a grande universidade da vida, que é o temor do Senhor. Aprender os mandamentos, que é como se fosse uma bússola. É como se fosse um manual que nos ensina a ser um próximo. Às vezes eu paro para pensar, se tivesse na Terra um país onde guardasse o mandamento do Senhor, ensinasse para as crianças na escola, pais para os filhos, avós para os netos, esse país seria o país das maravilhas, seria o país da prosperidade, porque não precisava de investir em segurança pública, não precisava de ter policial na rua, prisioneiro, pagar presidiário, não precisava desse recurso, poderia investir na educação, teríamos um povo forte, porque a maior riqueza ainda é a salvação. E aquele rapaz era o símbolo, o retrato de uma pessoa pobre, porque não tinha salvação. Aí Jesus para e chama o cara de louco, ele chama o cara de nécio, certo, Jesus Cristo. Tudo bem a sua vida.